Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, sou professor aqui do Energia Concursos. Nós vamos trabalhar um conteúdozinho aí para o concurso Tribunal de Justiça. Tá? A gente vai trabalhar aí a parte de direito penal. Hoje, propriamente, a gente vai trabalhar com a imputabilidade penal. Tá? Se tu for na sequência do conteúdo, tu vai perceber que dando a sequência, tá? Não é uma... o conteúdo é gravado por blocos. Tá? Se tu verificar anteriormente, num dos blocos a gente viu a aplicação da lei penal, em seguida a gente viu o título 2, que é do crime, a teoria do crime, e depois a gente vai ver agora a imputabilidade penal, que no edital pede culpabilidade, mas é no título 3 da imputabilidade penal. Tá? Então a culpabilidade eu vou trazer de forma geral, trazendo um pouquinho que está na parte da teoria do crime e uma parte do título 3 em diante da imputabilidade. Tá? A gente tem um conceito de crime, na videoaula anterior, a gente teve essa definição de crime. Tá? Na teoria tripartite, o que seria um crime? Crime é um fato típico, tá? Fato típico, antijurídico, que é sinônimo de ilícito, e culpável. Quando a gente falou da teoria do crime, tá? A gente aprofundou o fato típico, a gente aprofundou o que é antijurídico, coisas excludentes, e a culpabilidade, ser culpável, a gente citou algumas coisas e eu tinha mencionado que nós, numa outra aula, iríamos aprofundar. Pois então, é agora o momento que a gente vai aprofundar isso daí. Tá? Então, assim, o que é um fato típico? O que está previsto na lei? Tá? Matar alguém. Tá? É um fato típico, está previsto no artigo 121. Subtrair para si ou para outro em uma coisa alheia móvel. Crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Tá? Então, fato típico é porque está previsto na lei. Se não tiver previsto na lei, é atípico, como o caso da sedução, que era o artigo 217, que era aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem, e o crime de adultério, que também se tornou atípico, porque não está previsto na lei. Tá? A gente trabalha com os elementos do fato típico, eu chamo de corrente, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta é a ação, omissão, dolo, culpa e tal. O resultado, consumado, tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz. O nexo causal, o lapso temporal entre a conduta e o resultado. E a tipicidade é o erro de tipo, o erro de tipo acidental, essencial e tal. Antijurídico. Em regra, todo fato típico ele é antijurídico, ele é ilícito. Ilícito é sinônimo. Crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá certo? Posso usar ilícito ou antijurídico. Quais são as excludentes de ilicitude, antijuridicidade ou criminalidade? São 4, melhor dizendo. Eu chamo de Lee, Aquela marca de calça jeans ou aquele Bruce Lee, como tu preferir. Eu tenho a legítima defesa, perigo atual ou iminente, próprio de terceiro. Estou defendendo meu direito, a vida. O cara tenta me matar, eu mato ele antes. Estado de necessidade, perigo atual, próprio de terceiro. Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. A culpabilidade, tá? Então a gente vai pegar agora a culpabilidade, tá? Culpável, Vamos ver a culpabilidade. Tá? Então separando, só vou tirar daqui, desse esqueminha aí, do que é um crime, para ficar melhor para te visualizar. Culpabilidade. O que é culpabilidade? A culpabilidade é um pressuposto de pena. Tá? A culpabilidade é um pressuposto de pena. Se tiver culpa, tu vai sofrer uma pena. A culpabilidade é um pressuposto de pena. Tá? Tanto é que o doente mental, ele não sofre pena, ele sofre medida de segurança, porque ele tem pressupostos de periculosidade. Tá? Então, quem sofre medida de segurança? Quem tem pressuposto de periculosidade. Quem sofre pena? Quem tem pressuposto de culpabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? Tá? Os elementos da culpabilidade. Eu chamo de PEI. PEI. São os elementos da culpabilidade. O PEI. Qual seria? O potencial de consciência
da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa, tá? Inexigibilidade, exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade penal. Esses são os elementos da culpabilidade. A gente vai verificar se o fato é típico, está previsto na lei. Em regra, todo fato típico é ilícito. E a gente vê se o indivíduo tem culpabilidade. Se ele tiver culpabilidade, ele vai sofrer uma pena. Conforme o artigo 75 do Código Penal, tá, com a lei anticorrupção, essa pena, né, o máximo, o tempo de pena, tu comete vários crimes, cada crime vai ter uma pena, todas as penas vão ser somadas. Mas o máximo de cumprimento, não de condenação, tá? Uma pessoa pode ser condenada a qualquer tempo de pena. Tá? Agora, o máximo de cumprimento de pena no Brasil é 30 anos. Porém, a lei anticorrupção agora, né, o pacote anticorrupção, que foi aprovada a lei em dezembro, né, entrou em vigor mês passado, né, em janeiro, prevê agora 40 anos, que é o tempo máximo que uma pessoa pode cumprir de pena. Tá? Mas é uma outra videoaula, onde a gente vai trabalhar nisso com penas, a aplicação da pena, né? É uma outra videoaula. Tá? Então, beleza. Só estou fazendo um paralelo aqui, né? Aqui eu mostro para ti que ela está bem atualizada mesmo, tá? Que a gente está com medidas agora, né, com menos de 30 dias que entraram em vigor. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos primeiro falar da imputabilidade penal. Tá? A imputabilidade penal. A gente vai começar ali no artigo 27, 26 do Código Penal. Né? Quais são os elementos da... Quem que é inimputável? Melhor dizendo assim, os elementos da culpabilidade é o potencial, a exigibilidade e a imputabilidade. Embora o tópico seja, o título seja da imputabilidade penal, o capítulo, nós não estudamos quem que é imputável, porque imputável somos nós. Todo mundo que está assistindo a videoaula é imputável. Nós vamos estudar quem é inimputável. Quem que é inimputável? São inimputáveis os menores. Menores de quanto? 18 anos. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação específica. Então, menores de 18 anos são inimputáveis. Suponha que o menor de 18 anos cometa um crime. Na verdade, eu posso dizer para ti que menor de 18 anos nem comete crime, tá? Porque se o menor de 18 anos matar alguém, é um fato típico. É antijurídico. Mas quando for ver a culpabilidade, ele é inimputável. Então, na verdade, ele não comete crime. A conduta prevista como crime do menor chama-se ato infracional. Tá? Ele vai sofrer um processo chamado apuração de ato infracional. Tá? Pela prática do ato infracional, ele vai sofrer uma medida socioeducativa. No caso dele ser adolescente. A gente não vai entrar a fundo ECA, porque é irrelevante aí, nem todo concurso caiu ECA. Tá? Essa medida socioeducativa, só para te saber, seria a mais severa, a internação por 3 anos. Quais são as informações relevantes aqui para a minha prova do TJ de Direito Penal? É inimputável os menores de 18 anos ficando sujeitos às regras da legislação específica. Menor de 18 anos não comete crime, tá? Ele comete ato infracional. Foi condenado pela prática do ato infracional, ficou detido lá, né? Ficou internado, melhor dizendo, não é detido, internado. 3 anos. Saiu da internação, cometeu um outro crime. Ele é reincidente, professor? O que é reincidente? Aquela pessoa que comete novo crime dentro de 5 anos do crime anterior, né? Num lapso temporal de 5 anos. Ele não é reincidente, tá? Porque anteriormente foi ato infracional e agora é crime, não gerando a reincidência. Tá? Tu só tem que saber que o menor de 18 anos ele é imputável e não comete crime. Quem mais também é inimputável? O doente mental. Esse doente mental, tá? Quem que é? O que o artigo 26, caput do Código Penal fala? É isento de pena.
O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele é isento de pena. Quem que é isento de pena? O doente mental. Ele é doente mental, ele é isento de pena. Tá? Como é que eu vou saber, professor, que ele é doente mental? Ele vai fazer uma perícia, né? Vai fazer exames que vai constatar que ele é doente mental. Esse exame já pode ser feito, inclusive, no inquérito policial, né? Lá no processo penal, tá? Até no inquérito já pode constatar isso daí. Tá. Então, peraí, professor. O doido pode cometer um crime? O doente mental, ele até vai sofrer, ele pode cometer um crime. Só que a grande questão dele é que ele não vai sofrer pena. Tá? Ele não vai ter pena porque ele não tem culpa. Não há culpabilidade pela conduta ilícita dele. O que acontece, professor? Suponha, pessoa doente mental cometeu um crime, vai sofrer processo criminal, tá? Diferente do menor. O menor nem tem processo criminal. Tá? O doente mental vai ter um processo criminal. Durante o processo que vai constatar que ele é doente mental. Se for constatado que ele não cometeu crime, ele é absolvido. Se for constatado que ele cometeu o crime, professor, realmente ele cometeu a conduta ilícita, vai ser dado a absolvição também. Olha que loucura, a absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque o juiz imediatamente vai aplicar a medida de segurança. Tá? Medida de segurança. Tem medida de segurança restritiva, que restringe alguns direitos. E tem a medida de segurança detentiva, onde tu vai para o manicômio judicial. Né? Em Santa Catarina é o hospital de custódia, né, que é na capital. E bem engraçado que o hospital de custódia é de homem, né? Só tem de homem. Tá? Não tem um hospital de custódia para mulheres, tá? De homens. Mas enfim, isso é irrelevante para a gente. Então, doente mental, cometendo o ato ilícito, ele é absolvido, absolvição imprópria, e é aplicada imediatamente uma medida de segurança. Ele vai ficar internado no manicômio. Por quanto tempo, professor? Vai ter um período mínimo para fazer uma análise, né? Um período mínimo, pelo menos um ano ali, para passar por uma avaliação, para ver se realmente ele deixou de ser doente mental. Na verdade, não é doente mental, tá? Isso é muito ultrapassado. Ele não precisa deixar de ser doente mental, ele tem que deixar de ser perigoso. Por isso que ele passa pelo exame de cerceamento de periculosidade. O doente mental, ele tem que deixar de ser perigoso, ele passa pelo exame de cerceamento de periculosidade. Passando pelo exame de cerceamento de periculosidade, verificou-se que não é mais perigoso, tá? Aí ele está liberado. Né? Se eventualmente deixar de ser doente mental com o tempo e cometer um crime, ele não gera reincidência, ele é réu primário, porque antes é medida de segurança, agora a pena não tem como ser reincidente. Tá? E o outro, né, que fala no artigo 26, parágrafo único, fala de redução de pena. Olha que interessante. Né? Tem uma situação aqui que a pena é reduzida. A pena é reduzida de 1/6, tá? A pena é reduzida de 1 a 2/3, desculpa, de 1 a 2/3. Quem que é esse cara que tem a redução de pena? É bem interessante. Essa redução de pena é para o semi-imputável. Tá? O semi-imputável. Quem que é o semi-imputável? O semi-imputável, eu vou dizer para ti que é o do parágrafo único do artigo 26. É aquele que é perturbado. Tá? Se tu perceber o caput e o parágrafo único, tu vai ver que é bem parecido. A diferença está ali em destaque em vermelho. Tá? No caput, o isento de pena é o doente mental. Tá? E no parágrafo único, o isento de pena é aquele que tem perturbação na saúde mental. Tá? O doente mental, aquele cara que é doido, varrido, né? Doente mental doido. A questão vai falar doente, tá? Fica tranquilo, a questão vai falar doente. Então não tem erro. Doente é isento de pena. Se a questão falar em perturbação na saúde mental, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Tá? O que acontece? O cara que tem distúrbio bipolar, o cara que teve uma perturbação momentânea, né? O cara que teve algum tipo de trauma, tá? Aí classificaram como perturbado. Não somos nós que estamos fazendo o concurso, ou até o operador do direito que vai dizer se ele é doente ou perturbado. Vai ter uma perícia para analisar isso aí. Então não te preocupa. Se a questão falar que ele é doente mental, tu já sabe que ele é isento de pena. Se a questão falar que ele tem uma perturbação na saúde mental, tu já sabe que ele tem uma redução de pena de 1 a 2/3. Muita atenção. Pode o examinador trazer uma questão da seguinte forma. Né? O indivíduo, que é doente mental, estava sendo violentamente espancado por 2 indivíduos. Ele pega uma pedra e joga na cabeça desses indivíduos. Pega na cabeça deles e eles morrem.
tá? Vamos botar para ficar mais claro, tá, pessoal? O A está sendo violentamente espancado pelo B e pelo C. Como a única forma de se ver livre dos agressores, o A joga uma pedra, tanto no B quanto no C. E os dois morrem. Como é que fica, professor? O A é isento de pena ou o A não comete crime? O A não comete crime, porque ele está amparado por uma excludente de licitude, que é a legítima defesa. Primeiro eu vou analisar se a conduta é típica. Vou analisar se tem uma excludente. Tem excludente, então não é crime, pronto. Não, professor, ela é típica, não tem excludente. Somente aí que eu vou analisar a culpabilidade. Se a questão fala que A é doente mental e ele agiu em legítima defesa, não cometeu crime. E se A não fosse doente mental? A mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não comete crime em nenhuma das situações. O examinador pode dizer que ele é doente mental só para te induzir ao erro. E se A não tivesse legítima defesa, jogasse uma pedra em B e C e matasse os dois, e o A é doente mental, é isento de pena. E se A tivesse uma perturbação na saúde mental, pena reduzida de 1 a 2 terços. Tá? Muita atenção nisso daí. E o último é o bêbado, né? É a embriaguez. Tá? Embriaguez. Cuidado, existem 3 tipos de embriaguez. Tá? 3 tipos de embriaguez, professor. Qual? Né? Com cerveja, com vodka, com uísque? Nada a ver. Tem 3 tipos de embriaguez. Tá? Embriaguez. Eu tenho a embriaguez voluntária ou culposa, que é aquela que tu livremente vai lá e bebe. Tá? Tu foi lá, bebeu, ficou doidão. Não lembra do que tu fez. Professor, isso é papo de bêbado. Pessoal, cada corpo é um corpo. 10 pessoas podem pegar chuva e uma ficar doente, 8 ficar doente, 5 ficar doente e as outras não. Então, realmente, tem pessoas que bebem e perdem, né, não lembram do que fizeram. O vulgo apagou o memory card. Tá, apaga, realmente apaga. Isso é provado clinicamente já, tá, pessoal? Realmente apaga. Tem outras pessoas que têm apenas flashes do que aconteceram, outras pessoas que vão lembrando e pessoas que lembram perfeitamente do que fizeram. Então, essa é desculpa de bêbado. Talvez seja. Coisas que tu não tem coragem de fazer, tá? E tu faz porque tu tá bêbado. Pessoal, mas o que tem a ver com a aula? Nada, né? Mas eu queria falar. Enfim. Tá? Então, o que acontece? Essa embriaguez voluntária. Tu foi lá e encheu o cu de pinga, né? Ficasse muito louco, nego. Foi lá e cometeu um crime. Tu vai ser punido? Vai. Por causa da teoria do actio liberem causa. Causas livres de resultado. Tu foi livre para beber. Então, tudo que tu fizer pela embriaguez, tu vai ser responsável. Mesmo que tu não lembra, mesmo que tu não tenha capacidade de entender o caráter disso do fato. E nem determinasse de acordo com esse entendimento. É problema teu. Tu bebeu antecedente. Tu sabia que tu corria, entre aspas, o risco de cometer qualquer conduta. Então, tu é punido na voluntária. Embriaguez pré-ordenada. Eu chamo de embriaguez do cagão. Por que embriaguez do cagão? É o cara que quer cometer o crime e não tem coragem. Eu quero matar, mas não tem coragem. Eu quero matar, não tem coragem. Né? Para mim, na verdade, ele é um cagão. Ele quer fazer e não tem o quê? Coragem. E aí, o que ele faz? Muitos homens fazem isso em suas vidas. Para criar coragem, para praticar alguns atos. Não necessariamente ilícito. Às vezes, atos lícitos, como chegar numa moça. O que ele faz? Ele bebe. E a partir do momento que ele bebe, ele adquire a coragem. Para mim, ele é um cagão. Se tu bebe para cometer um crime, tu tá diante da embriaguez pré-ordenada, embriaguez do cagão. Essa é pior ainda, tá, nego? Porque essa agrava a pena. Lá na dosimetria da pena, né, numa próxima videoaula que a gente vai assistir, quando fala de aplicação da lei penal, tá, a gente vai ver nas agravantes do crime, onde o juiz, né, vai aumentar, vai agravar a pena do agente porque ele bebeu para cometer o crime. E tem outra embriaguez, que é a embriaguez acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior. Essa sim isenta de pena. Então, qual é a embriaguez que isenta de pena, que exclui a culpabilidade penal? É a embriaguez acidental. Acidental. Completa. Olha o detalhe. Embriaguez acidental completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Caput do 28. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, provém de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Não é só álcool, tá? Pode ser substância de efeito análogo. Exemplo. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma festa muito conhecida, que é o Oktoberfest, né? A segunda maior festa de chopp do Brasil. Em Blumenau, que é a capital nacional da cerveja.
Então, o indivíduo estava lá, né, num desfile que tem lá no Oktober, em outubro, tá, aos sábados, né, num imóvel, numa sacada, num apartamento, né, e de repente ele tropeça na sacada, eu empurro ele, tá, e ele cai dentro de um barril de chope, né, para tentar salvar, ele começa a beber chope, sai de lá muito louco, né, mata um, estupra outro, agride outro. O exemplo é esdrúxulo, né, pessoal? Mas em razão disso, era uma embriaguez acidental. Foi completa. O examinador vai falar se ela é completa ou não. Tá? Falou que é completa, é isento de pena. Pode ser droga? Pode. Né? Sei lá, me drogaram, me deram lá o Rupinol, 1 grama, vulgo Boa Noite Cinderela. Tá? Eu fiquei muito louco, não apaguei, mas fiquei muito louco. Tá? Alguém causando, cometendo crime, sei lá, um atropelamento, algo do gênero. Eu sou isento de pena. Que embriaguez é acidental, completa. Provém de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, eu vou ser isento de pena. Nesse caso, eu vou ser isento de pena. Beleza? Embriaguez acidental, completa. Isento de pena. Pessoal, tem uma outra embriaguez, tá? Tem embriaguez acidental, só que essa é não completa. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Se o agente por embriaguez provém de caso fortuito ou força maior, ao tempo da ação da omissão não tinha plena capacidade de entender a característica do fato, nem determinar seu acordo com esse entendimento. Qual a diferença? Quando a embriaguez é acidental completa, é isento de pena. Quando é uma embriaguez acidental apenas, a pena é só reduzida, ele é semi-imputável. Beleza, a gente viu o inimputável. Outra coisa importante, a embriaguez voluntária ou culposa, a pré-ordenada, que é a do cagão, não exclui a culpabilidade, tá, pessoal? Também não exclui a paixão e a emoção. Ah, eu cometi um crime por amor, apaixonado, né, sentimento de posse, o crime passional. Isso nada exclui a culpabilidade. Como não, professor? Eu ouvi falar que quando mata, munido de violenta emoção, a pena é reduzida. Não viaja, nego. No homicídio, privilegiado, é outra coisa. Isso é uma redução de pena. É outra coisa. A gente está falando de isenção de pena. Então é outra coisa. Ah, eu furtei um iPhone porque eu estava em violenta emoção, né, que o meu amigo tem, eu não tenho. Né, eu tenho redução? Não, vai te a merda, não tem nada a ver. Tá? Então não confunde. Em regra, emoção, paixão, não exclui a culpabilidade penal. Tem um ou outro crime, lá, que tem uma redução de pena mais ou menos, né, em relação ao lado afetivo da emoção. Mas a gente vai ver depois, numa próxima videoaula, quando a gente vê crimes, a parte especial do Código Penal. Então vamos para o potencial de consciência da ilicitude, né? O potencial de consciência da ilicitude. É o chamado erro de proibição ou erro sob a ilicitude do fato. Erro de proibição ou erro sob a ilicitude do fato. Posso alegar o desconhecimento da lei? Ah, eu não sabia que era crime. O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Não adianta tu dizer que tu não sabia que era crime. Isso não cola. O desconhecimento da lei é inexcusável. Mas o erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta o agente de pena. Tá? O erro sob a ilicitude do fato, se for inevitável, isenta de pena. Se for evitável, a pena vai reduzir, a redução, no caso, da pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Exemplo. O holandês viajou durante várias horas, chegando no Brasil. Na hora que ele chega no aeroporto, ele acende o cigarro do capeta. Acende o baseadinho, né? Uma maconhazinha. Dá um tirozinho. Leve. Não é que ele não sabia que não podia. Ele achou que era permitido. Por quê, professor? Porque lá onde ele mora é lícito. Tá lá onde ele mora é lícito. Lá pode. Então ele entendeu que aqui podia. Mesma coisa, um havaiano veio para Florianópolis surfar. Tá?
E na hora que ele está surfando lá, ele vai dar uma maconha, baseado. Não é que ele não sabia que não podia. Ele achou que era permitido, porque lá no país de origem dele é permitido. Tá? Pode ser um índio, né, nas atitudes dele e tal, né, numa tribo que era diferente, até dá para alegar o erro de proibição. Teve o caso das suecas aqui no Brasil, que fizeram topless no Rio de Janeiro. Não é que ela não sabia o que era crime, mas ela achava que era o quê? Permitido, porque no país que ela é de origem dela é permitido fazer topless. Aí vê se é inevitável. Se for inevitável, isenta de pena. Se for evitável, a pena reduz de 1/6 a 1/3. Professor, como cai na prova? Cai assim, ó. O erro de proibição sempre isenta o agente de pena. Está errado. Porque o erro de proibição, evitável, reduz a pena apenas. Se for inevitável, que isente de pena. O erro de proibição exclui o quê? O potencial de consciência da ilicitude, que exclui a culpabilidade penal. É assim que aparece. Tá? Beleza. Erro de tipo. Não tem plena consciência, tá? Não tem plena consciência da conduta. Erro de tipo, exclui o dolo, tipo acidental, que a gente viu lá na aula anterior. E o erro de proibição sabe o que faz, mas acha que é lícito. Tá? Então a gente vê a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo é um elemento do fato típico. Tá? O erro de tipo está dentro da tipicidade, que é um elemento do fato típico. O erro de proibição está dentro do potencial de consciência da ilicitude, que é uma excludente de culpabilidade. Beleza. Vamos para a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Eu tenho a coação moral irresistível, né? A coação moral irresistível, e a obediência hierárquica, não manifestamente legal. Coação moral, muita atenção nessa coação moral. Vou colocar uma situação hipotética aqui. Assalto num banco. Chegando lá no banco para ser assaltado, os bandidos entraram e pegaram o A e o B. São 2 funcionários do banco. Chegaram pro A e mostraram que a família dele estava na mão dos outros bandidos que estavam na casa dele e ameaçaram matar a mulher dele se ele não abrisse o cofre. Se desse a senha para abrir o cofre. O A vai lá e dá a senha. Na hora de abrir o cofre, precisava da digital do B, né? O B tinha que colocar a mão. O que os bandidos fizeram? Botaram a arma na cabeça do B, seguraram a mão do B e colocaram no cofre. Então seguraram a mão do B. Percebe que foi segura a mão do B. O A está sob coação moral. Professor, mas estava com a arma na cabeça dele. Não importa, é uma coação moral. É estranho, mas é moral a coação. Pegaram a família dele, é coação moral. Vai ser uma excludente de culpabilidade. Coação moral irresistível. Não tinha como resistir. Coação moral, estava ameaçando a vida dele. Já o B, que pegaram a mão dele e colocaram lá no cofre para abrir, é coação física, que não é no artigo 22. E segundo o professor Damásio Evangelista de Jesus, essa coação física é uma excludente de fato típico. Exclui a tipicidade do fato. Tá muito louco, não tem no código. É o Damásio que entende que a coação física, o agente nem cometeria crime. É uma excludente de fato típico. Tá? Então essa coação que a gente fala é moral, tá? Embora no código não fale coação moral irresistível, é coação moral irresistível. Só fala coação irresistível, mas é a moral, tá? A física não tem nem crime. Beleza, já expliquei o que é coação moral. Tá? A pessoa é obrigada a fazer uma coisa que ela não quer. Tá? Bota uma arma na cabeça de uma pessoa para fazer alguma coisa. Coação moral irresistível. Ele não vai ser punido, só vai ser punido o autor da coação. Obediência hierárquica. Sou policial, estou numa audiência, estou para cumprir a ordem do juiz. O juiz deu a ordem para me efetuar uma prisão do advogado na audiência. Eu, como policial, fui lá e efetuei a prisão.
Eu não sabia que essa ordem é ilegal. Por que é ilegal, professor? Porque segundo o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, o advogado não pode ser preso em flagrante no exercício profissional. Então o juiz não poderia dar essa ordem de prisão. Eu não sabia que a ordem era ilegal. Eu cumpri. Eu estou sob obediência hierárquica, estou sob obediência do meu chefe. Quem vai ser punido? Só vai ser punido o juiz pela ordem. Outro exemplo. Sou policial, o delegado fala pra gente cumprir um mandado de prisão à noite numa residência. Tinha um vadio. Aí eu chego pro delegado e digo, delegado, isso aí não pode, né? Porque a casa é um asilo violável, né? Ela não pode entrar, senão durante o dia com ordem judicial. E o delegado, não, a gente vai, né? Porque a gente tem que ir. Eu já sei que a ordem é legal. Eu vou lá com o delegado, cumprir essa ordem, tá? Cumprir esse mandado de prisão, tá? Sabendo da ilegalidade da ordem. Aí eu vou ser punido. Então, na obediência hierárquica, eu não posso saber que a ordem é legal. Eu estou cumprindo a ordem, mas não tenho conhecimento da ilegalidade. Aí eu tenho a exclusão da culpabilidade. Se eu souber que a ordem é legal e mesmo assim cumpri-la, eu mesmo sabendo que a ordem é legal, cumpri-la, aí eu não vou ter essa excludente de culpabilidade. A coação moral do artigo 22 e a obediência hierárquica não manifestamente legal exclui o quê? Exclui a exigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade. Beleza. Esses são os elementos da culpabilidade. Vou fazer umas questõezinhas para ver como é que cai isso aí em prova. A estrita obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico é causa que exclui o quê? Se eu estou sob ordem do superior hierárquico e eu não sei que ela é legal, exclui a culpabilidade do agente. Segundo o Código Penal, o erro sob a ilicitude do fato. Erro sob a ilicitude do fato. Ainda que inevitável, não isento o agente de pena, pois o desconhecimento da lei é inexcusável. O desconhecimento da lei é inexcusável. Mas o erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. A questão diz assim, ainda que inevitável, não isenta de pena. Isenta sim. Quando evitável, não isenta nem diminui a pena. Se for evitável, a pena reduz de 1/6 a 1/3. Somente isento de pena se é considerado inevitável. Parece que é C. Permite a punição apenas por crime culposo, nada a ver. Decorre de alegação de legítima defesa. Não, letra C. Roalda vinha dirigindo seu carro quando, em uma descida, percebeu que vinha em direção traseira do seu veículo um enorme caminhão desgovernado, em face de ter perdido a capacidade de frenagem. Para salvar a vida, Ronaldo jogou o seu automóvel para acostamento, colidindo com uma condução escolar, que estava estacionada aguardando uma criança. Logo, a conduta de Roalda, frente à colisão com o veículo estacionado, constitui o quê? Ela estava andando, ia bater no caminhão, o caminhão estava vindo desgovernado em cima dela, ela tirou para o acostamento e acabou pegando um transporte escolar. Ela está em estado de necessidade, legítima defesa não tem um perigo atual, né? Até tem um perigo atual, mas tu não está defendendo a tua vida. Ela não tem um direito dela, obviamente, está de necessidade. Por que agressivo? Porque ela causou a violência, né? Justamente para se defender. Por isso, está de necessidade agressivo.
acerca do conceito de crime, considerando a corrente majoritária do direito, a alternativa incorreta. O que está errado? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ilícito é antijurídico, tá certo? O indício que não teve contato, o índio que não teve contato com a civilização, não tem como conhecer a ilicitude de um fato típico. Ilícito, não comete crime. O índio não teve contato nem com a civilização, né? Como a conduta lá não tem quadrado, né? O menor de 18 anos não comete crime. Tá certo, é ato infracional. O indivíduo portador de transtorno psiquiátrico de natureza psicotrópica grave não comete crime. Comete crime, tá. Comete sim. Tá? E aí, sendo doente mental, tá? Ele é absolvido, né? Absolvição imprópria e é isento de pena. Tá? O transtorno é só uma perturbação, é só a redução de pena. O indivíduo que comete um fato ilícito, sem dolo ou culpa, não comete crime. Tem que ter conduta, né? Tem que ter dolo ou culpa. A embriaguez do agente pelo álcool ou substâncias de efeito análogos, se voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal. Não exclui, tá certo? Se culposa, exclui a imputabilidade penal. Não exclui. Exclui a imputabilidade penal, ainda que seja voluntária. Não exclui. Se parcial, ainda que culposa, gera redução de pena. Não exclui a imputabilidade penal em nenhuma hipótese. Exclui sim se for acidental, completa, provém de caso fortuito ou força maior. A voluntária culposa não exclui. Como é que funciona? Se for acidental, provém de caso fortuito ou força maior, completa, isenta de pena. Se não for completa, semi-imputável, reduz de 1 a 2/3. Voluntária, culposa voluntária ou culposa, que é a mesma coisa, não isenta de pena. E a pré-ordenada, que é do cagão, não isenta de pena, e lá na dosimetria da pena, agrava a pena do agente. No que se concerne à exigibilidade de conduta diversa, a hipótese de sua exclusão é correta afirmar. Está falando da exigibilidade, obediência, coação. Embriaguez provém de caso fortuito, é hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Não, embriaguez é inimputabilidade. Exclusão de culpabilidade pela obediência hierárquica exige ordem não manifestamente legal. Pode ser. A coação moral resistível é considerada causa de supralegal de inexigibilidade, exigibilidade, inexigibilidade, pega os dois, tá? De conduta diversa, não é coação moral resistível, é irresistível. A coação irresistível, físico-moral, conduz a inexigibilidade de conduta diversa. Não, é só a coação moral, tá? A física exclui o crime, pelo professor Damaso, evangelista de Jesus. A exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade criado pela teoria funcionalista. A exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade criada pela teoria. Não, está errado. A exclusão da culpabilidade pela obediência hierárquica. Dele a fim de fazer... deve ser o Eliel. Tá, enfim. Dele a fim de fazer o uso de certas drogas injetáveis, Eliel pede a Simval uma seringa emprestada, pois não tem dinheiro para adquirir a sua em uma farmácia.
Com a concessão da seringa por Simval, ele administra a droga no próprio corpo, vindo a falecer, virtude de overdose. Salienta-se que Simval desejava a morte de Eliel e inteiramente torcia para o desfecho trágico, considerando apenas as informações constantes no enunciado, de acordo com a teoria das imputações objetivas. É possível a punição de Simval pelo resultado morte, desde que agasalhada da tese de heterocolocação em risco? Prestou a seringa, era para usar droga. Complicado. A imputação do resultado morte a Simval pode ser afastada em virtude de autocolocação da vítima em perigo. Ela mesma colocou a sua vida em perigo usando a seringa. O Simval só emprestou. Dado o incremento do risco proibido, Simval será responsabilizado pela morte de Eliel. A existência de um nexo de causalidade, reconhecido a partir da teoria do condition sine qua non, condição sem a qual não, é suficiente para a imputação do resultado da morte ao Simval. Quer dizer o seguinte, a letra D, que se o Simval não tivesse prestado a seringa para o Eliel, ele não tinha morrido. Que é a teoria condition sine qua non, condição sem a qual não teria ocorrido o resultado. Simval não pode ser responsabilizado pelo resultado da morte, em virtude da ausência de dolo. A imputação do resultado da morte a Simval pode ser afastado, em virtude da autocolocação da vítima em perigo. Ele emprestou a seringa e o Eliel que foi usar. Então vai ser afastado. Por que não a E? Simval não pode ser responsabilizado pelo resultado da morte, em virtude da ausência de dolo. Não é por causa da ausência de dolo, tá? Porque ele poderia responder por culpa. Tá? Mas não. Ele não vai ser responsabilizado pela autocolocação. Se ele fosse lá e usasse a seringa, ele ia ser responsabilizado pela morte. Mas ele não usou, ele emprestou. E é uma seringa. Tá? O cara ia usar a droga e emprestou a seringa. Ele morreu. Não há responsabilização, né, por Simval. Ainda mais que não... Apenas as informações da questão. Não diz que a seringa, né, causou alguma coisa a ele, no sentido de o fato de ter morrido foi a seringa. Não foi. Foi a droga. A seringa foi o meio pelo qual ele usou a droga. Então, não há... acusação do Simval pelo suposto crime. Cremilson foi denunciado pela MP por ter praticado lesão corporal de natureza grave. No curso da ação penal, resta comprovada que ele é portador de enfermidade mental, o que determinou a absolvição imprópria. Olha, a absolvição imprópria, aplicada à medida de segurança. Isso significa que Cremilson não era, ao tempo da sentença, inteiramente capaz de entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Não era, ao tempo da sentença, letra C, era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender Não era, ao tempo da ação. Pessoal, é ação, tá? Não era inteiramente capaz... não era inteiramente capaz de entender, compreender o característico do fato de determinar-se de acordo com o sentimento. Era, ao tempo da sentença, inteiramente. Então, é o tempo da ação, né? Então, é C ou D. Era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de compreender o característico do fato ou determinar-se de acordo com o sentimento. Não era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de compreender. Era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz, a letra C, ele era incapaz de entender. A absolvição imprópria, ele vai ser internado no manicômio judicial até passar pelo exame de cerceamento de periculosidade. Tá? Cerceamento de periculosidade. Então, assim, ó, o que a gente trabalhou aí nessa videoaula? O que a gente trabalhou nessa videoaula? Nós pegamos, né, alguns pontos relevantes. Né? Inicialmente, a gente pegou o que seria um crime. Crime é um fato típico, antijurídico, culpável, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Só lembrando, fato típico está previsto na lei, está tipificado no ordenamento jurídico. Tá? Matar alguém, roubar, estuprar, isso é tudo fato típico. Aí tem os elementos de fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tá? Conduta do agente pode ser por ação ou omissão. Ação é quando tu faz, omissão deixa de fazer. Pode ser com dolo, direto ou eventual, ou com culpa consciente ou inconsciente. O resultado, que é um dos elementos do fato típico: eu tenho crime consumado, tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível.
Nexo causal e a tipicidade, que é o erro de tipo acidental, objeto, pessoa, execução ou resultado diverso do pretendido. E erro essencial, evitável e inevitável. Tá? Aí eu tenho as excludentes de ilicitude, culpabilidade ou anti-ilicicidade. Legítima defesa, perigo atual iminente próprio de terceiro. Eu estou defendendo meu direito. Estado de necessidade, perigo atual, próprio de terceiro. Se o animal me ataca e eu mato o animal, ele vem por instinto, estado de necessidade. Porque legítima defesa é só de pessoas. O estado de necessidade não pode ser iminente. E aí eu tenho exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. A culpabilidade. Culpabilidade é pressuposto de pena. Se tu tiver culpa, tu vai sofrer pena. São elementos da culpabilidade penal. Imputabilidade penal, potencial de consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No potencial de consciência da ilicitude, o erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se for evitável, reduz de 1/6 a 1/3. Exigibilidade de conduta diversa ou inexigibilidade. Coação moral irresistível e obediência hierárquica não manifestamente ilegal. Se está sob coação, se está sob ordem que tu não sabe que é ilegal, só é punido o autor da ordem, o autor da coação. Imputabilidade penal. Quem que é inimputável? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ficando sujeito à legislação específica. Tá? Então os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Tá? Quem que seria inimputável? Além do menor de 18 anos, o doente mental. Tá? E a embriaguez acidental completa provém de caso fortuito ou força maior. Quem que é semi-imputável? Quem tem perturbação na saúde mental é semi-imputável, tá? E aquele cara que está embriagado, acidental, só que não é completa, ele é semi-imputável. Beleza? Então a gente fez a nossa linha ali de imputabilidade penal, tá? Na verdade nós vimos a culpabilidade no geral, né? E fechamos aí, né, mais um conteúdo. Desejo a todo mundo um abraço, um ótimo estudo, até a nossa próxima videoaula.